Êxodo capítulo 20, verso 4. Eu queria apenas ressaltar aqui o que foi dito na semana anterior. Na semana anterior, falamos sobre o primeiro mandamento. E foi destacado aqui que as nações pagãs, elas adoravam muitos deuses. E dentre eles estava Astarote e estava Moloque. Nós vimos que esses dois deuses, dentre outros que existiam na terra de Canaã, Moloque incitava a violência, ao assassino, era o deus do assassinato. Astarote, por sua vez, era a deusa da prostituição. Insinuava as pessoas, influenciava a perverter o ensino acerca do sexo, do relacionamento. Hoje nós vamos dar sequência e vamos entender por que Deus proíbe adorar a imagem. A imagem esculpida. Bem, para entendermos, é necessário que voltemos à Bíblia. Lá no livro de Levítico, no capítulo 26, Deus falou para o povo que para a terra para onde eles estavam indo, a terra de Canaã, o povo ali adorava muitos deuses. Eles esculpiam a imagem dos deuses nas pedras e depois se encurvava a ela para adorar e dar culto. Deus falou: olha, vocês vão entrar na terra de Canaã, mas vocês não devem imitar o que o povo pagão faz, porque eu sou o único Deus. Eu sou aquele que deve ser reverenciado e adorado. Queridos, nesta tarde precisamos entender que Deus não estava proibindo apenas uma figura, uma gravura, uma imagem, mas a adoração a tal, o serviço, o culto a tal imagem. Só abrir um parênteses aqui, que podemos incorrer no risco. Eu já fui interrogado uma certa ocasião, por que é que muitas vezes na igreja nós usamos algumas figuras ilustrativas, usamos slides com a volta de Jesus, enfim, usamos algumas coisas para ensinar, apresentar a verdade. E essa pessoa, por sua vez, uma vez perguntou: mas por que a igreja adventista usa isso? Lá no mandamento não proíbe. Entenda, as pessoas, por falta de informação, por falta de conhecer a Bíblia, acabam interpretando errado a própria Bíblia. Veja que Deus não está proibindo aqui a imagem em si. Se vocês pegarem o livro de Números, no capítulo 21, vocês verem que Deus ele pede para Moisés fazer uma estátua, uma serpente de bronze. E todos, quando olhassem para aquela serpente, ficavam curados. Aquela serpente de bronze, ela continuou sendo guardada por muito tempo, até a época de Salomão. Houve um período em que aquela estátua de bronze, ela passou a ser adorada pelo povo de Israel. Nós temos a reforma de Ezequias, que aquela estátua, aquela serpente de bronze, ela foi destruída, porque ela havia perdido o propósito. Era apenas para lembrar a maravilha que Deus havia operado em favor do seu povo. Nunca, jamais deveria ser adorada. Por isso que o ato de Ezequias, ao remover a estátua, remover aquela serpente de bronze, foi aprovado por Deus. Nós vemos claramente também que quando Salomão construiu o templo, lá no templo havia bois, leões, algumas figuras representativas de querubins e muitas outras mais. E quando Salomão fez a oração de consagração do altar, da congregação, do templo, Deus respondeu aprovando toda aquela obra com fogo queimando sobre o altar.
Eu só abri um parênteses para que nós não saímos aqui confusos ou questionando se quando nós usamos alguma coisa ilustrativa aqui para ensinar, nós não estamos transgredindo o segundo mandamento. Bem, vamos voltar aqui ao texto. Olha que o texto diz que Deus disse: não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma. Sabe por que Deus não aceita, Deus proíbe? Porque qualquer forma que você tente dar a Deus, criando um boneco, como foi visto aqui, você apenas reduz, limita a Deus ao mero conceito humano. E diz mais o Espírito de profecia que Deus não aceita, porque assim criaria uma impressão pobre acerca dele, do caráter dele. Isso é pecado. Queridos, sabe por que naquela época as pessoas criavam muitos deuses? Sabe qual é a razão para tudo isso? Porque eles imaginavam que um só Deus não era o suficiente. Um só Deus não poderia tomar conta de tudo. Entenda, eu louvo a Deus porque o meu Deus, meu único Deus, Ele pode resolver todas as coisas. O seu Deus pode resolver todas as coisas. Mas aqui, os povos da antiguidade criavam Deus para todas as situações. E nenhum deles poderia resolver nenhuma situação. Porque eram deuses mortos que não podiam ouvir, não podiam falar, não podiam andar. Milhões de deuses poderiam ser criados, mas nenhum resolveria o problema. A segunda razão pela qual Deus proíbe a adoração, adorar e prestar culto é porque corremos o risco de nos tornar semelhantes a Ele. Abra a Bíblia no livro de Salmo, no capítulo 115. É aqui que queremos fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Salmo no capítulo 115. Aí na sua Bíblia, o salmista Davi escreve, verso 8: tornam-se semelhantes a eles que o fazem, e quantos neles confiam? Entende qual era a preocupação de Deus? A primeira preocupação era tornar-se inferior o caráter de Deus, usando representações para adorar. Como muitos pretendiam adorar a Deus fazendo representações. E a segunda razão poderia tornar-se semelhante a esses ídolos, aqueles que o adoraram. Eis então a razão, meus queridos, a preocupação de Deus. Olha, entendam aqui qual é a mensagem. A mensagem para nós é que todos aqueles, entendam aqui esse detalhe, todos aqueles que o adoram, todos aqueles que prestam culto, diz o salmista, correm o risco de tornar-se semelhante a eles.